Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao canal Socorro dos Aflitos, né? Eu quero trazer uma pequena mensagem da Palavra de Deus em relação a tudo que está se passando aí na face da Terra, né? Essa peste, né? Que Deus lançou, Deus enviou sobre a face da Terra, que já está tomando conta, né? Das nações, inclusive a própria Itália, né? Eles estão escolhendo quem vão deixar morrer, na verdade, né? Acima dos 80 anos, visto que não tem condições de tratamento, né? E nós vamos ver na mensagem de hoje algumas pestes pronunciadas e profetizadas por Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás, quando ele falou que haveria isso sobre a terra. Tá? Eu quero te dizer nessa noite, crente, eu quero deixar bem claro para você que crente não tem morte especial. Presta bem atenção nessa mensagem. Crente não tem morte especial. Tá? Tem muita gente aí dizendo, né, que não vão morrer de peste, que Deus lançar ou coisa semelhante, tá? Assim como morre o ímpio de câncer, o crente também morre, tá? Assim como morre o aidético lá no mundo, o crente também morre, de alguma forma, tá? Ah, mas o crente foi se prostituir? Não, não. A transmissão da AIDS, por exemplo, não é só pela conjunção carnal. Então, morre de muitas formas, né? Assim como morre o ímpio de acidente de carro, o crente também morre. Morre o ímpio baleado, o crente também morre. Morre o ímpio esfaqueado, o crente também morre. As provas estão aí para quem quiser contestar, né? E nós sabemos que não vai ser diferente. Eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas aí, né? Para que a igreja se une em oração, em jejum, né? Contra o vírus do Corona-19, o Covid-19. Não adianta, né? Mais do que pedir para Deus guardar, você não pode fazer. Querer combater o que Deus já determinou, o que o Senhor Jesus profetizou há mais de 2000 anos, é inútil. É inútil. Isso tem que acontecer para que se cumpra as Escrituras Sagradas. Tá? Feliz é aquele que Deus guardar destas pestes que estão a caminho. Eu falei no final do ano passado que a farra iria acabar para muitos desses cantores e cantoras evangélicos, ou gospel, como você quer entender, que estavam aí faturando milhões por ano, né? Igrejas faturando milhões por ano aí, e não ajudando a causa verdadeira de Deus, que é os pobres da igreja, os necessitados verdadeiramente que servem a Deus. Tá? Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Isso é uma coisa que eu vou bater sempre nessa tecla, que o Espírito Santo mandou Pedro e os demais apóstolos, naquela época lá, que pregassem, que mandassem aqueles que tinham abastança ajudar aqueles que não tinham nada dentro da igreja. Vender suas propriedades, os seus bens e ajudar os que não tinham condições de virem para a igreja adorar a Deus com a consciência tranquila e em paz. Ou seja, né, sem estarem endividados e ter uma casinha própria para morar. Era isso que o Senhor queria. Que todos tivessem uma certa igualdade, né, para que quando se reunisse na casa de Deus, todos tivessem o mesmo privilégio, né, a mesma felicidade. Essa era a vontade do Senhor. Então, no final do ano passado ali, devido a tanta corrupção dentro das igrejas, eu havia falado, né, que a farra ia acabar. E pode ver, né? Cultos estão sendo reduzidos agora e isso é só o começo. Não acredita que é só 15 dias de restrições, 30, 90 dias. Não, isso é só o começo. Até o final do ano tem mais 2 a caminho. Até o final deste ano, de 2020, tem mais 2 a caminho. Tá? Se você quiser acreditar, acredita. Se não quiser, para mim, tanto faz como tanto fez. Tá? Mas é para você ficar atento e estar se preparando. Né? Porque se Deus resolver colher tua alma através de uma peste, ele vai colher e não tem unção que resista. Não tem unção que barre o poder de Deus.
Ele mostrou isso para Faraó e todos os seus seguidores da época lá, quando ele resolveu lançar 10 pragas para exterminar com os opressores, ele fez isso. Então, esse ano será um ano assim de, como é que eu vou dizer para você, será um ano de grande colheita. Grande colheita, né? Esse ano a morte vai se fartar, viu? A morte vai se fartar de tanta colheita que ela terá para fazer, mas a sua foice não vai cessar dia e noite, madrugada fora, tá? A foice da morte não vai cessar. Oxalá estejamos eu e você preparados para essa colheita, tá? Eu quero ler um versículo das Escrituras Sagradas aqui, que está no livro de Salmos, capítulo 23, e no versículo 4, que diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aí está. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O segredo é, porque tu estás comigo. Agora é claro, se o crente não tem a certeza de que Deus está com ele, ele vai ter que temer andar pelo vale da sombra da morte. E onde fica esse vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte é aqui, no globo da terra. Esse é o vale da sombra da morte. Ela passeia todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas, todas as manhãs, todas as tardes ela passeia por este vale. O salmista Davi já dizia, né? Que o Salmo 91 diz ali que não era para temer a mortandade que assola ao meio-dia, né? A peste que vagueia na noite, enfim, ela anda por aí, né? E essa é mais uma que Deus lançou. Tem gente aí dizendo que não, que é os governos que prepararam um vírus, não sei o quê. Não vai atrás dessa gente ignorante, tá? Inclusive crentes ignorantes que não leem a Bíblia Sagrada e ficam falando besteira aí no YouTube, né? Falando palhaçada e bobagem aí, né? Tirando o pessoal do caminho correto. Isso aí é apenas um chacoalhãozinho que Deus está dando para ver se a igreja se acorda e agarra, né? Um pouco mais de bravura para pregar o evangelho de salvação, né? Isso é bom que Deus ceife aí alguns desses cabeções, né, que estão acumulando riquezas aí em nome de Deus aqui na terra. É bom que Deus ceife a vida de muitos aí, para que os outros se acordem verdadeiramente. Né? É bom que eles sejam colhidos de alguma forma assim, para que muitos venham se acordar e ver, né, o tamanho do erro que está sendo cometido em nome do Senhor, tá? Então nós vamos andar nesse vale. Nós estaremos andando nesse vale. E é somente a mão de Deus para guardar. Mas antes de eu prosseguir aqui, aí está, né? Em vez de se unirem, agora eles estão discutindo na internet, né, sobre isso, né? Estão discutindo na internet, aí estão indo contra, muitos deles estão indo contra as autoridades que mandaram reduzir os seus números aí, seus milhares de pessoas que reuniam todos os dias, né? E tem aqueles também, claro, né, que eles não gostam muito da igreja. Agora é um discurso. Agora estão reinando. Eu vou usar o termo bem grotesco. Estão reinando porque agora não pode ir no culto. Agora que está sendo cortado, né, um pouco dessa liberdade toda. Então agora estão reclamando. Porque agora o diabo está fechando as igrejas. Não é o diabo coisa nenhuma. O diabo não está fechando igreja nenhuma. Viu? Porque está dentro da igreja não significa que está em Deus. Então nem se preocupe com esse negócio aí. Nem se preocupe com esse negócio. O diabo está faceiro sabendo que as profecias do Senhor estão se cumprindo e tanto que se cumpre até para o lado dele, né? Tem almas que ele vai ceifar torto e direito aí dia e noite, né? Ceifando almas aí que não estão preparadas de verdade, né? Para subirem, né, juntamente com o Senhor agora ou dormirem no Senhor, como diz as Escrituras Sagradas, tá? Mas eu quero recapitular aqui juntamente convosco, né? O que vem acontecendo já de muitos e muitos anos atrás aí, ó, tá? Olha só, o crente não tem morte especial, né? Como muitos dizem aí, muito crente não quer aceitar a morte de algumas formas, né? E muitos até mesmo apregoam por aí afora, né, que Deus vai te guardar
tu não vai morrer de uma morte cruel. Há poucos dias atrás, aqui na cidade do Vale dos Sinos, aí, Porto Alegre, ali, né? Mataram um jovem missionário, um jovem mesmo, né? Estava se preparando para ir para fazer missão no outro país. Chegaram, roubaram o celularzinho dele, assassinaram ele a sangue frio, né? E aí? Deus guardou? Deus não guardou. Deus não guardou. A Bíblia diz que chegaria o tempo que aquele que mataram de vocês cuidará em fazer um serviço para Deus. Olha só. Aquele que matar um crente, diz a Bíblia Sagrada, chegará o tempo, vai estar fazendo um serviço para Deus, um favor para Deus. Entendeu? Então, não vem com essa conversa mole aí, não vá atrás desses pregadores aí, que estão dizendo que o Senhor vai te guardar. A Bíblia promete que o Senhor vai guardar. Mas, de alguma forma, seremos colhidos aqui. Entendeu? Então, nós temos que estar, como disse Jesus, em todo tempo preparado. Não sabemos de que forma, né? Daqui a pouco pode cair um raio em cima da cabeça e rachar o meio, né? Pode dar um curto-circuito, matar queimado, você pode cair numa poça d'água e morrer afogado. Já vi muitos casos assim, né? Discípulos do Senhor na Bíblia Sagrada, a maioria, todos foram assassinados com mortes cruéis. Então não tem morte especial para crente, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. No andar pelo vale da sombra da morte neste mundo, queridos, né? Este vale é chamado de terra, né? Por onde as pestes andam de dia e de noite, né? A peste negra, tá? Ela matou 50 milhões de pessoas, tá? Na sua época, né? 50 milhões de pessoas ali, tá? A cólera foi outra praga, outra peste enviada, tá? Que dos anos 1817 a 1824, a cólera, ela matou centenas de milhares de pessoas por onde passou, né? Até que conseguiram fabricar vacinas, né? Para combater este mal, né? Mas conforme eles vão criando vacinas para combater essas pestes que Deus tem enviado, claro, mérito de Deus sempre em dar sabedoria para que esses cientistas consigam injeções e vacinas aí, né, para combater os vírus, né? A tuberculose, por exemplo, a tuberculose, ela matou 1 bilhão de pessoas em 1850 a 1950, né? 100 anos ali de luta, até que descobriram tratamento para tuberculose. Tá? Durou 100 anos eles estudando, né? Então você acredita que essa outra peste que está por aí matando, você acredita que em 30 dias eles vão descobrir? Claro, hoje tem método, quem sabe até para isso acontecer, né? Mas naquela época não era tão fácil a coisa. Agora talvez até consigam, né? Mas já pensou se eles não descobrirem aí e durar 20, 30 anos essa peste aí rondando a Terra de novo? Serão milhares, milhões de pessoas ceifadas. Milhões de pessoas ceifadas. A varíola, né? 300 milhões de pessoas no mundo. 300 milhões de pessoas no mundo. De 1896 a 1980. Tá? Não estamos falando de uma morte, 2 mortes, são milhões, né, que são ceifadas. Tá? A gripe espanhola, 20 milhões de pessoas de mortos em 1918 a 1919. E ela vem vindo. Isso é o que temos nos anais da história gravado, né? É o que nós temos gravado e escriturado. E o que aconteceu antes, lá atrás? Que não sabemos, né? Não ficou registrado. Tá? Mas vem vindo, ó, aqui, ó. A tal de tifo também, 3 milhões de mortos, né, na Europa Oriental e na Rússia, nos anos de 1918 e 1922. Agora na nossa era. Tá? Agora na nossa era. Pode ver que vem diminuindo a quantidade de mortes, porque a ciência está multiplicada conforme falou o Filho de Deus, que ela se multiplicaria. Tá? Ela se multiplicaria. Se multiplicou, as descobertas para essas pestes e doenças são grandes, né? São grandes, então tem diminuído. Tem diminuído, né, o número de mortos, entendeu? Cada vez que Deus dá um chacoalhão na terra. A febre amarela matou 30 mil mortos na Etiópia no ano de 1960 a 1962. Veja bem, 60 para 62, em 2 anos descobriram, né, uma vacina que exterminou, previne e combate o vírus, né?
o sarampo, né? 6 milhões de mortos até 1963. Hoje tem vacina, a criança logo que nasce ali, ela já toma, né, a vacina ali para não pegar o sarampo. O vírus foi extinguido? Não, ele está na Terra. Todos eles estão na Terra. Estão acomodados, né? Os corpos estão imunizados através dessas injeções, dessas vacinas aí que foram criadas, tá? Mas isso não quer dizer que daqui a pouco esses vírus eles se reproduzam, se ajuntem com outros um pouco mais forte e se tornem um vírus mais potente, como esse que está aí agora, matando, entendeu? E até os cientistas descobrirem a fórmula para combatê-lo e imunizar-nos desses vírus, milhares de pessoas vão padecer. Tá? Não te preocupa, não te preocupa. Vá para a oração pedindo para Deus ter misericórdia, né? Se tu não for ceifado por essa peste, né? Deus te guarde, te livre, né? Mas se tiver que ser ceifado, esteja preparado para isso, tá? Então veja bem, a malária matou já mais 3 milhões de mortos por ano. Desde 1980, são 3 milhões de pessoas que morrem todos os anos por causa da malária. Até 1980, viu? E a AIDS que está aí? A AIDS está aí desafiando ainda a medicina. Há coquetéis, né, que combatem partes dela. Mas Deus lançou e tocou exatamente ali no que mais afeta a humanidade, né? Você sabe que é, né? Tá aí. 22 milhões de mortos desde 1981, quando ela foi diagnosticada. São mais de 22 milhões de mortos em toda a Terra. Então você calcula, né, a quantidade. Mas voltando aqui para a palavra de Deus agora, essa é apenas mais uma das que Deus vai mandar. Vai mandar. Nem te preocupe pensar que vai passar daqui uns dias e vamos viver em paz outra vez. Não, não vai ter paz. Não vai ter sossego. Quando essa aqui estiver sendo acabada de praticamente estar imunizada, já tem outra a caminho, Deus já está levantando outra, né? As pestes, as bactérias já estão sendo preparadas na terra, nos animais, nos ratos, nos mosquitos, nas matas, nos rios, nas cachoeiras, já estão sendo preparadas ali, se fortalecendo para ser levantada outra. Tá? E vai ser assim, meus amados, até o final dos tempos. Jesus falou, quer ver? Dá uma olhadinha nas Escrituras Sagradas. Olha o que Jesus falou aqui. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, dá uma olhada aí, né? Haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Isso são prenúncio do princípio das dores apenas. Princípio de dor, diz a Bíblia Sagrada, é o começo das dores. Tá? São os começos das dores. Está rindo por quê, pastor Roberto? Eu estou rindo, sabe por quê? Porque eu vejo a palavra de Deus se cumprindo em meus dias. Em meus dias, a palavra de Deus tendo um enorme de um cumprimento, uma profecia falada pela boca do Filho de Deus. Nesse exato momento, Jesus está sentado à direita da Majestade Santa, seu Pai, observando a reação do pessoal na terra aqui. E não adianta, né? Você se espernar de um lado para o outro. Porque nós não teremos morte especial. Para ninguém, não tem. Tá? O crente não é diferente do ímpio na hora de morrer, ele morre. A morte não escolhe te dar uma, como se diz, como é que é chamado, deixa eu me recordar aqui, uma eutanásia. Entendeu? A morte não vai chegar para ti com uma eutanásia, com uma injeção, onde vai fazer primeiramente a tua mente dormir, tu não vai nem ver a hora que ser arrancada a tua alma de dentro do corpo. Né? É assim que a eutanásia faz. É dada uma injeção no moribundo e ele acaba entrando em um sono profundo e automaticamente seus órgãos vão parando. Então ele não vê, ele não sente a dor da morte. Tá? Ele não vai sentir a dor da morte. É como a parturiente, né? Antigamente, até hoje ainda tem, né? As grávidas, quando vão dar à luz, né? Quando é parto normal, as dores são terríveis. Né? Mas hoje, eles criaram injeções, né? Ali, cesáreas, onde ela dorme completamente, então ela não vê mais nada. É anestesiada, ela não vê mais nada. Ela só vai acordar horas depois, já costurada, ali, já com
com a luz, o bebê que ela deu à luz já nos braços ali, juntamente consigo. Então assim, então o crente não vai ter, a morte não vai vir buscar o crente com essa especialidade toda que muitos estão falando por aí. Tá? Ah, pastor, mas está na Bíblia Sagrada. Não, não está na Bíblia Sagrada. Não está na Bíblia Sagrada. Tem promessas na Bíblia Sagrada. Tem promessa para alguns homens aí na Bíblia Sagrada? Tem. Tem promessa para alguns povos? Tem. Tá? Mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Então veja bem que ela vai chegar de muitas formas, como tem chegado. Né? Então te prepara. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? Deixe que briguem por aí afora. Deixe que briguem por aí afora. Sabe por quê? Que Deus está lançando esse tipo de coisa. E vai vir piores aí. Vai vir piores aí. Tá? A Bíblia Sagrada tem que se cumprir. A Bíblia Sagrada diz assim no livro do profeta Ageu. Né? Eis que chegará dias em que enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água. Mas de ouvirem as palavras do Senhor e não encontrarão mais. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada diz que a alma farta pisa o favo de mel. Né? Pisa o favo de mel. Então, essa profecia vai se cumprir. Deus vai enviar fome. Tá? Eu não sei de que forma, mas as igrejas, essas igrejas por aí afora, a maioria delas, ou vão pregar pelo amor às almas e ao Evangelho e ao Senhor verdadeiramente, tá? Ou então Deus vai extinguir completamente essa barbaridade que está aí. Essa pouca vergonha que está aí dentro das igrejas. Né? É tanto para pregar. Um milagre custa tanto. Uma cura custa tanto. Uma oração custa tanto. Tá? Vai pregar verdadeiramente aqueles homens de Deus, mulheres de Deus, que nem são vistos. Mas vão pregar pelo amor o Evangelho do Senhor. Tá? Vão pregar pelo amor verdadeiro, né? O Evangelho. Então, haverá fomes na Bíblia Sagrada. Também pelas palavras de Deus haverá sede, né? E diz a Bíblia que vagabundos correrão de um lado para outro buscando a palavra de Deus e não vão mais encontrar. Tá? Vai chegar esse tempo. Não sei se na nossa era, mas está a caminho. Está a caminho, está se cumprindo aqui as Escrituras Sagradas, né? Me mandaram as mensagens ali para se unir em oração, para combater esse vírus. Eu digo, fazer jejum, campanha de jejum, digo, não, eu não vou jejuar nem vou orar para combater isso aí, porque não adianta. É bíblico. É bíblico. Foi Jesus que falou que haveria. Ele enviaria isso aí, não adianta você orar para combater, jejuar para combater. Peça para Deus te guardar somente. Guardar a tua família de repente, né? Mas querer combater aí não. Olha onde começou. Começou na Europa, os países ricos. Né? China, segunda economia do mundo. Os países mais ricos, né? Os abastados. Veja quantas vezes o Senhor falou assim na sua palavra. Era estrangeiro e vocês não quiseram me hospedar. Quantos haitianos, etíopes, outras raças, sírios, que foram pedir asilos nesses países e a maioria deles fechou a porta. Viu? Fecharam a porta. E Jesus falou, era estrangeiro e vocês não quiseram me hospedar, estavam com fome, não me deram de comer. Agora estão lá, mortos, arrebentados ao meio, sendo torturados. Está entendendo a mensagem da palavra de Deus? Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver isso aí. Eu lembro-me, aqui na nossa cidade, Caxias do Sul, né? Havia um bando de hipócritas aí no centro da cidade de Caxias aí, né? Sabe quem são eles, né? Os ricos, abastados, né? Que são hipócritas, que pensam que o seu dinheiro vai falar por eles, por tudo, entre aspas, ricos, tá? Eles, juntamente com a prefeitura, né? Punindo uma pobre de uma velhinha que alimenta os pombos ali, botaram um monte de placas. Não alimente os pombos aqui porque transmite pestes e doenças. Os pombos estão livres, voando, graças a Deus, lutando todos os dias pelas suas migalhas, tá? Estão livres ali. Essa peste foi os pombos que trouxeram sobre o globo da Terra? Hein? Ignorantes. Não foram eles os culpados. Tá? Aí eu estava num determinado lugar tomando um café. Eu estava escutando eles falar, né? E agora vão ter que ficar de quarentena, fechados dentro dos nossos apartamentos, das nossas casas, né? Porque a peste está aí. Eu dei uma olhada mesmo, pois é, né?
Os povos tão livres, graças a Deus, voando para cima e para baixo, bem tranquilos ali. Não foram culpados da ignorância de vocês. Entendeu? Então é assim. Toda maldade que o homem semeia, colhe. Os povos vão continuar voando tranquilamente de um lado para o outro, aí no centro da cidade, nos bairros aí, né? Mas o ser humano que os condenou a ficarem isolados, sabe o que queriam fazer, né? Caçar todos eles aqui, levar lá pro fim do mundo e lançar lá no meio do mato, lá que morresse de fome para lá. Isolá-los aqui no meio da cidade. Quem está isolado são eles agora. Sabe por que eu estou risada? Porque Deus é justo, né? E eu sempre disse, hoje eu encontrei essa senhora no centro da cidade, dei um abraço nela, e disse para ela, parabéns, que Deus lhe dê 200 anos de vida e vigor para continuar nessa tarefa que a senhora está fazendo no centro da cidade. Diz ela, ai meu filho, eu não quero viver tanto assim, né? Mas o pouco mais que ele me der já está bom. Eu digo, não, vou orar, vou lhe apresentar nas minhas orações para Deus lhe acrescentar longos anos de vida, saúde, força e vigor. Diz ela assim, muito obrigado. Eu estou há mais de 18 anos no meio dessas pombas e não peguei nenhuma doença. E digo, nem vai pegar em nome de Jesus. Há de morrer de uma morte natural, tranquila, lá em cima da sua cama, em paz. Mas sem peste alguma que está por aí no ar. Tá vendo? Essa é a grande diferença. Então, dizia o salmista Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Esse é o segredo. Se Deus está contigo, caminhe tranquilamente, com máscara, sem máscara, lave mão ou não lave mão, né? Caminhe tranquilamente. Se Deus é contigo, Deus está contigo, você será abençoado. Guardado desta peste, ou não, você estará salvo na presença do Senhor, estando com Ele. Um abraço a todos, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo na presença de Deus.